Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. É muito bom estar com vocês novamente e hoje eu converso com a Cida e com a Rosa, que são participantes, membros do Al-Anon, que é o grupo de familiares de alcoólicos anônimos. É muito importante que você conheça essa entidade que presta um serviço muito legal, eu acho que no Brasil todo, não é verdade, Cida? Sim, em todo o Brasil. Na verdade, o Al-Anon é mundial, né? Mas aqui no Brasil nós estamos desde 64? 65. 65. Aqui no Brasil nós temos vários grupos. Então, conta pra gente, um prazer ter vocês duas aqui. Obrigado, o prazer é nosso. Para falar um pouquinho, eu sempre chamo, né, eu brinco que eu acabo chamando sempre o Al-Anon todo ano e que esse ano Alcoólicos Anônimos eu chamo todo ano e que esse ano eu queria falar um pouquinho dos grupos que dão o suporte também aos Alcoólicos Anônimos. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o que é o Al-Anon. O Al-Anon é uma associação de parentes e amigos de alcoólicos que trocam experiências entre si para conviver melhor e se desvencilhar do problema do alcoolismo, que é um problema, embora simples, a gente acha muito complicado conviver com o alcoolismo. E nós trocamos essa experiência para conviver melhor com o próprio alcoólico e também para os familiares que ainda não têm a experiência que a gente ganha com essa programação, conviver melhor com eles e tornar o lar um pouquinho mais saudável. Agora, o que nós podemos fazer para ajudar um alcoólico a parar de beber? É muito simples. Hoje eu digo isso, mas eu tive muita dificuldade. E eu achava que o mal, como era dele, da pessoa que bebe, eu insistia que ele fosse para o AA, porque o AA é bastante conhecido, né? Mas o Al-Anon eu não sabia da existência dele. Então eu insistia que ele fosse para o AA, que ele precisava do AA. E é impossível praticamente a gente mudar a ideia da pessoa, né? Ele não queria, ele achava que bebia porque gostava, mas eu insistia que ele fosse. E eu não sabia da existência dela, não. Numa das vezes que eu fui levá-lo a uma sala, um próprio companheiro me disse, mas a senhora também precisa. Por que a senhora não vai no Al-Anon? Aqui na sala ao lado nós temos um grupo para os familiares. Mas me diga uma coisa que eu acho que é importante. No caso de vocês, né, a Cida estava me dizendo que o marido dela que bebia, né? E no teu caso, Rosa, você disse que seu irmão bebia. Meu pai, eu já seu tive pai. Assim, uma convivência desde a infância. Mas eu não fiquei muito ligada a isso. Mas no caso do meu marido, eu morria de medo que ele perdesse emprego, que me deixasse desamparada com os filhos, entendeu? Eu pensava um pouco mais além das consequências. Mas, por exemplo, se a pessoa não quiser frequentar uma sala de alcoólicos anônimos, vocês não podem frequentar Al-Anon? Podemos e devemos frequentar o Al-Anon para compreender que ele é uma pessoa doente e não entende isso. Então, nós frequentando, nós vamos ter conhecimento de que é uma doença, vamos ter uma tolerância maior, uma aceitação maior e conviver muito melhor com eles. Em vez de brigar, de insistir, faça isso, faça aquilo, nós não podemos mudar as ideias e as vontades das pessoas, né? Nós podemos fazer modificação em nós. E assim mesmo, é difícil.
Né? E como é difícil. E como Agora, Cida, como é que nós podemos mudar as nossas atitudes? Olha, mudança de atitude é muito complicado, no geral, né? Porque nós temos sempre por hábito de não fazer mudanças, ou temos medos de fazer mudanças, né? Principalmente quando é em relação a nós mesmos. A mudança de atitude, eu acho que assim, frequentando uma sala de Al-Anon, realmente ir nas reuniões, sempre que puder, né? Lendo as literaturas. Depois que a gente descobre que o alcoolismo é uma doença, fica mais fácil já da gente aceitar algumas mudanças de atitude em relação ao nosso companheiro, ao nosso familiar alcoólico, não é? Uhum. Então, eu acho assim, no meu caso, foi realmente participando das reuniões que eu consegui, das reuniões do programa Al-Anon, que eu consegui fazer várias mudanças, né? No meu dia a dia. Uhum. Né? E uma delas foi, assim, que eu acho como dizer, mais forte, né, mais importante, foi como lidar com o meu alcoólico. Por quê? Porque antes eu ficava assim, temerosa de como ele ia chegar em casa. Uhum. Né? Como que vai ser hoje? Vai ter discussão? Vai chegar alcoolizado? Não vai chegar? Então, o meu dia passava assim, pensando no como seria a noite. E as cobranças que a gente faz, é evidente, né? Claro. É evidente que a gente faz cobranças. E dependendo da cobrança, você acaba gerando uma discussão, né? E uma briga, às vezes, muito maior. Então, a partir do momento que eu cheguei no Al-Anon, que eu comecei a participar das reuniões, compartilhando com o pessoal, lendo as literaturas, me informando a respeito do alcoolismo, eu comecei a mudar a atitude, a minha atitude em relação ao meu alcoólico. Então eu já não cobrava tanto, né? Já não cobro hoje em dia, mais ainda. Então já comecei a não cobrar tanto dele, comecei a deixar um pouco mais de responsabilidade nas mãos deles, porque o que a gente faz? A gente normalmente começa a tomar tudo pra gente, Sim. Né? Pagar conta, se fez conta no bar, a gente dá um jeito de pagar, e outras contas que ficam atrasadas, porque você tira do seu orçamento para bebida, falta em algum lugar, não é? Então eu comecei a parar com essas cobranças, a parar de fazer cara feia e tentar entender o que estava realmente acontecendo. Nós vamos voltar a falar disso no nosso próximo bloco. Ok. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Hoje nós vamos falar a respeito da questão do regulamento interno no que se refere a atividades permitidas ou não nos tipos de condomínio que existem. Condomínios residenciais, normalmente, as atividades permitidas, por exemplo, horário de mudança, hora de instalação, por exemplo, reformas, ou colocação de varal, ou qualquer atividade que gere ruídos e possa incomodar vizinhos, isso é regulado na convenção condominial, especificamente, normalmente, no regulamento interno. Então lá você tem o quê? Os horários em que essas atividades são permitidas, até por conta da perturbação que causam, assim como os dias em que elas não são permitidas. Assim também as eventuais punições que podem acarretar ao condômino. A gente não pode nunca esquecer que o síndico e a própria convenção condominial, ela não substitui a legislação municipal. Então, se a convenção condominial estipular horários e tipos de atividades que são proibidas dentro do condomínio, e a mesma atividade é proibida pela legislação municipal, o condômino, aquele morador, estará sujeito a dois tipos de punição. A do condomínio, e se o condomínio acionar a prefeitura e o fiscal constatar a irregularidade, haverá também a possibilidade da sanção também ser da prefeitura. Dependendo do tipo de atividade, pode causar até mesmo a interdição. Por exemplo, uma obra, uma reforma que esteja sendo feita no horário não permitido pelo condomínio.
Só que, além disso, vamos supor que ela também tem a necessidade de existir um engenheiro responsável pela obra e não existe. O que vai acontecer nesse caso? A punição pelo condomínio por conta do descumprimento do regulamento interno, assim também a multa por não apresentar o laudo, não ter a regularidade perante a prefeitura. Esse assunto ele é muito polêmico e eu recomendo que você leia o regulamento interno do seu condomínio, a convenção, e qualquer dúvida entre em contato conosco. Até semana que vem. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.